Obrigado, amor. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Todos bem? Amém. Poder sentar. Pode baixar um pouquinho o microfone aí, que está um pouco alto, né? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém. Quero aqui agradecer ao pastor Paulo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nessa manhã, nós vamos compartilhar de um tema tão poderoso, precioso, onde Deus pode pipocar a sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Então, gratidão pela honra de servir a essa casa, gratidão pela vida de cada um dos meus irmãos. E nessa manhã, irmãos, que nós possamos ser afetados pela unção, pelo poder da palavra, que possamos ser ousados e intrépidos sobre aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós queremos render graças ao Senhor, Pai. Queremos ser afetados por Tua palavra, Pai. Queremos sair daqui impregnados, Pai, pela unção que despedaça todo o jugo. Pai, que nessa manhã a unção de ensino, Pai, a capacitação da parte do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, possa nos elevar a níveis mais altos, Pai, para que possamos compreender, Pai, que o Senhor nos chamou para desfazer as obras do diabo, para que possamos viver uma vida à altura daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Que possamos, Senhor Deus, estar muito mais conscientes das Tuas verdades. Que possamos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo nessa manhã, Pai. Pai, dê-nos um coração ensinável, Pai, para perceber, Pai, as notas, as impressões, Pai, do Teu Espírito, Pai, em nossos corações. Que nessa manhã possamos estar sensíveis sobre aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, Pai, que eu possa falar segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, 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 queridos? Aleluia, todos prontos? Amém. Então, irmãos, o tema nessa manhã, tanto na manhã como hoje à tarde, nós vamos estar falando sobre 2 pontos aí principais, né? Então, quero já dar o tema, tanto agora de manhã como à noite, nós vamos continuar falando sobre isso. O tema é vencendo fraquezas e limitações. Oh, aleluia. Ei, meu irmão, a Bíblia diz, né? A Bíblia, ela tem instruções tão preciosas para as nossas vidas e Deus não quer que você vive de derrota em derrota. A Bíblia nos diz que nós vamos andar de fé em fé, de glória em glória. Vou dizer de novo, Deus quer que você viva de fé em fé, de glória em glória. Ei, meu irmão, há uma posição em Deus que podemos crescer muito mais naquilo que Deus nos projetou, vencendo fraquezas e limitações. Sabe, irmãos, que todos os dias nós somos bombardeados na nossa mente, somos bombardeados por situações tentando nos abater, tentando nos matar, tentando minar os planos, os propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas. E sabe, irmãos, que quando a gente aprende isso de uma forma religiosa, nós aprendemos que nós temos, né? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Corpo, alma e espírito. Mas lá em 1 Tessalonicenses, ele fala que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Deus quer, irmãos, nos santificar em todas as áreas. Mas essa santificação, ela não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. Então Deus quer nos ensinar nessa manhã, irmãos. Quer nos elevar a níveis maiores. Diga assim comigo: eu vou crescer muito mais em tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? E como texto base, irmãos, está lá em Hebreus, capítulo 4, do versículo 15. Mas eu quero ler um versículo antes e um depois, amém? Para a gente começar a ministrar essa primeira parte de vencendo fraquezas e limitações. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 4. Vamos ler aí na Bíblia RA. Muito bem. Hebreus 4, do 14 ao 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, diz: conservemos firme a nossa confissão. Ele fala para a gente conservar firme a nossa confissão. E ele diz mais no versículo 15: porque não temos
sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Palavra da salvação. Graças a Deus, amém? Sabe, queridos, quando a gente começa a ler esse texto, esses 3 versículos, a Bíblia vai falar a respeito de Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que de fato intercede por nós, aquele que de fato está numa posição de intercessão, aquele que de fato passou o que de fato nós podemos entender que Jesus, ele se tornou carne, ele habitou entre nós, diz lá no Evangelho, cheio de graça e de verdade, diz lá no Evangelho de João, certo? E ele se fez carne, e ao se tornar carne, sabe, queridos, ele passou pelas mesmas limitações, pelas mesmas pressões que qualquer ser humano poderia passar. E mesmo assim, a Bíblia descreve que ele suportou tudo. Ele não pecou. Diga, Jesus não pecou. Então, se Jesus não pecou, irmãos, é provável que um homem, quando ele anda na palavra, é possível viver uma vida de santidade, é possível viver uma vida de vitória. É possível, meu irmão. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E quando nós elevamos a nossa vida a uma vida de fé, por meio da palavra, irmãos, nós vamos o quê? Vencer batalhas, vamos vencer as limitações. Eu não estou dizendo, irmãos, que aqui sejamos perfeitos. Se tem alguém perfeito, por favor, levante sua mão. Se alguém aqui é perfeito, levante sua mão, venha orar por mim. Porque, na verdade, meu irmão, estamos sendo aperfeiçoados. Eu gosto muito de dizer lá em Provérbios, diz que o caminho de um justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe, queridos, Deus está tão pronto para nos aperfeiçoar, estamos melhorando, estamos avançando, estamos crescendo. E aí o escritor de Hebreus, ele vai dizendo no versículo 14, volta comigo lá, ele diz assim, no versículo 14, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, com grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele diz, conservemos firme a nossa confissão. A Bíblia fala sobre conservar firme a nossa confissão. É possível, meu irmão, quando nós conhecemos a palavra, quando andamos na palavra, se nós não cuidarmos, irmãos, se nós não formos perseverantes sobre aquilo que estamos ouvindo, irmãos, é possível nós falharmos na nossa caminhada cristã. É possível. Mas esse não é o projeto de Deus, para que andamos de falha em falha. O projeto de Deus quer que eu e você cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Então, quando a Bíblia fala sobre conservemos firme a nossa confissão, isso tem a ver com o quê? Com perseverança. Diga, perseverança. Porque, irmãos, não tem como a gente avançar, irmãos, se nós não tivermos dentro de nós essa palavra chamada perseverança. Porque perseverar vai trazer resultados poderosos. O contrário também é verdadeiro. Quando eu falho, quando eu não sou perseverante nas coisas concernentes a Deus, meu irmão, isso vai identificar, irmãos, falhas. Vai mostrar em nós, irmãos, que nós não vamos muito mais longe. Deus quer que nós seguimos muito mais longe. Deus quer que eu e você cresçamos. Deus quer, irmãos, que a gente não fique, sabe assim, com aquela mentalidade, quando nós pegamos esse texto, que Jesus, ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tornando-se servo. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Sabe, queridos, ser um exemplo de obediência, sabe, irmãos, muitas das vezes você vai ser pressionado se de fato você está crendo naquilo que você tem ouvido. Teve uma época que a Natália sempre me chamava a atenção, que eu começava a ler um livro, e de repente, depois de 30, 40 páginas, já começava um outro livro, e ela falava, Roberto, você não termina de ler o livro.
E eu comecei a disciplinar sobre isso. A disciplina, meu irmão, a disciplina vai trazer crescimento. A disciplina vai trazer crescimento. Para a gente vencer as nossas fraquezas e limitações, sabe, irmãos, é preciso o quê? Ser disciplinado. Porque onde não há disciplina, irmãos, há bagunça, há confusão. Eu gostaria, irmãos, que à medida que eu vou ministrando aqui, eu gostaria também de indicar 2 livros. Né? Nós precisamos criar assim, o hábito da leitura também, das escrituras sagradas. O nosso ministério, ele incentiva muito. Nós temos aí o Verbo Shop, temos aí a editora, né? Rema Brasil também, tem divulgado os livros. E eu gostaria de indicar 2 livros nessa manhã. Eu gostaria de indicar esse livro aqui, Fale a Verdade Consigo Mesmo. É um livro de um psicólogo, na verdade 2 psicólogos, William Beckus e Mary Shapiro. Esse livro aqui eu li ele em 2002, mas de 2002 a 2025 são 23 anos. Eu li esse livro 5 vezes, já estou lendo ele pela 6ª vez, esse livro é muito bom. Ele vai trabalhar com o quê? Não é que eu estou doido não, fique tranquilo, tá bom? Não é porque é de um psicólogo que eu estou doido não. Mas eu gosto de ler essas informações, porque esse livro ele vai mostrar de fato, irmãos, que estamos sujeitos a passar por pressões, por dificuldades, por situações que a gente acha que é o fim da nossa vida, que não tem mais jeito. Mas, irmãos, a Bíblia diz que tem jeito. Tudo é possível que crê. Se nós, de fato, acreditarmos, crer nas Escrituras, a palavra de Deus pode nos mudar, pode nos transformar, pode mudar áreas que a gente achou que jamais seria impossível mudar. Quando a gente começa a ler os 4 evangelhos, nós vamos ver, irmãos, vamos ver situações onde, para a humanidade, para aqueles personagens que a Bíblia cita, pessoas que passaram por dificuldades pareciam ser impossíveis, mas para Deus é possível. Para Deus é possível. E nesse livro Fala a Verdade Consigo Mesmo, eu gostaria de indicar ele para você, por quê? Porque ele trabalha sobre o quê? Sobre a gente perceber o quê? Uma doutrina de falso conceito que a gente constrói ao longo da nossa caminhada cristã. O que é essa doutrina do falso conceito? Sabe, é aquela doutrina que a gente acha que é verdadeiro, parece ser verdade, mas não é. E se a gente for buscar ao longo da história humana, desde lá da criação, nós vamos ver o quê? Que Satanás, ele não tem inventado nada, ele tem repetido as mesmas coisas. E os homens, infelizmente, estão caindo no mesmo erro. Caindo no mesmo erro. Satanás sempre pintou o quê? Tentou pintar um quadro parecendo ser verdade. Em outras palavras, ele sempre adulterou as verdades imutáveis de Deus. E o que vai fazer, e o que fez toda a diferença é sobre aqueles que ficaram firmes na palavra, não negociaram a palavra de Deus. Quando o escritor de Hebreus, ele fala a respeito disso, ele fala sobre a gente conservar firme a nossa confissão. Sabe, não é simplesmente um fato de você falar, eu creio em Jesus, está tudo bem. Mas sabe, irmãos, que a palavra ela nos garante vitória. Sabe, tem tantos versículos, irmãos, que nos coloca de pé. E muitas vezes nós damos crédito àquilo que Satanás tem impregnado na mente das pessoas. Dizendo que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que você não vai prosperar, que você está doente, que a doença que está sobre a sua vida não tem cura, que vai colocando você para baixo. E Deus não quer que você fique para baixo. Deus quer te levar a níveis maiores. E aí ontem à noite eu comecei a ler esse livro do Tony Cook, um livro maravilhoso. Comecei a ler ele ontem à noite. Peguei ele, estou lendo esse durante o dia e esse é à noite. Juntamente com as escrituras, esse livro, Acima, Experimentando uma Vida Elevada, de Tony Cook. Gostaria de indicar esse livro também. Sabe, queridos, que eu achei tão interessante que Tony Cook ele fala até a respeito disso. Imagine se você tem uma rede de energia passando a 300 metros da sua casa. E é uma outra rede de energia passando a 300 metros da sua casa. E você está bem no meio. Só que você não tem energia elétrica. O que você faz? Você faz o quê? Uma solicitação. Alguém aqui gosta de viver no escuro? Só quando está dormindo, não é verdade? Apaga tudo, está tudo bem.
Mas, irmãos, sabe que nós temos um poder que está dentro de nós e muitas vezes nós não ativamos. É preciso a gente ativar esse poder que é dentro de nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,16, ele diz assim, que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. E se você crê, irmãos, há um poder tão pronto para se manifestar dentro de mim e de você. Quando a Bíblia diz que nós devemos conservar firme a nossa confissão, sabe, conservar firme, irmãos, é você não arredar o pé, é você não negociar aquilo que você está crendo. Em outras palavras, se a gente for olhar para a vida de cada um de nós aqui, quem é que já recebeu palavra de Deus? Quem é que já recebeu promessas de Deus? Coisas que Deus irá fazer, coisas que Deus está fazendo, e ao longo do tempo, já fazem muito tempo, faz muitos anos, parece que Deus não está ouvindo, ou está longe demais, e a gente tem uma mentalidade, irmãos, que é impossível para os homens. Mas a Bíblia diz, irmãos, que diante de todas as nossas fraquezas, diante de todas as nossas limitações, a Bíblia nos traz o quê? Uma lembrança, não apenas de conservar firme a nossa fé, conservar firme a nossa confissão, que é a nossa fé. Fé baseada na palavra. A Bíblia também fala, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Quando, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a Bíblia fala que Jesus, quando ele ia ao céu, ele falou assim, olha, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Isso nós devemos lembrar, irmãos, que nós não estamos sozinhos. O maior está conosco. O Deus Todo-Poderoso, Ele está dentro de mim, dentro de você, amém? Ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Ou seja, não há desculpa para você, para falar assim, não, mas Jesus não passou pelo que eu passei. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. E ele diz, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se ele foi tentado em todas as coisas e ele não pecou, é possível viver uma vida santa sem pecar. Ou seja, não vamos negociar. É como se a gente olhar, como eu disse, né? Como eu disse lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, veja comigo. 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados de que jeito? Íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala de um processo de santificação, e a santificação ela começa dentro. Para que essa santificação ela comece dentro de mim e de você, meu irmão, é preciso nós termos uma vida na palavra. Porque quando nós não temos uma vida na palavra, queridos, automaticamente nós estamos sujeitos a falhar, sujeitos a errar. Sabe, queridos, que nós vivemos todos os dias das nossas vidas, e falando de forma humana, corpo, todos os dias, nós levantamos pela manhã, alguns tomam café. Quem não toma café aqui de manhã? Tem pessoas que saem tão correndo que, uma hora, né? Não toma café. Mas, vamos falar assim, de uma pessoa que tem seus hábitos diários. Ele toma café, ele almoça, antes de almoçar, ele dá uma beliscada, né? Num quitute, depois almoça, aí toma um chá da tarde, aí janta e ainda assalta a geladeira à noite, né, antes de dormir. Para quê? Para manter o corpo de pé. E às vezes a gente o quê? Olhando para a vida espiritual, quando nós não temos uma vida de meditação na palavra, irmãos, e achamos que um simples lanche aos domingos vai nos manter a semana toda firme. Sabe, queridos, nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus nos livre dos problemas, e só temos o hábito, irmãos, de ouvir a palavra aos domingos. E nós precisamos ter uma vida na palavra. Porque ter a vida na palavra, meu irmão, vai dar resposta para você. Vai dar resposta para tudo aquilo que você tem buscado. E quando a gente começa a pensar sobre isso, essa questão da meditação da palavra vai fortalecer o teu espírito, vai subjugar
A tua alma vai fazer com que a tua alma obedeça ao teu espírito, porque a alma, ela está ligada aos sentidos, aos sentimentos, aquilo que você está sentindo nos últimos dias, e quando você começa a pensar sobre isso, meus irmãos, é na nossa alma que somos bombardeados todos os dias, é na nossa alma que somos bombardeados, e o nosso corpo começa a corresponder com a nossa alma, sim ou não? Não é verdade? Quando você recebe uma palavra aí que te magoa, te machuca, ou quando alguém não te cumprimentou, automaticamente você fica chateado. Automaticamente muitos estão saindo da igreja porque ouviram uma palavra que não gostaram, deixaram com que a sua alma regesse a sua vida. E quem rege a sua vida é o teu espírito, o ser recriado em Cristo Jesus. Aqueles que nasceram de novo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo. 1 Coríntios 5, 17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Se fez algo novo, irmãos, há uma vida maravilhosa para você. Há uma vida excelente para você. Há uma vida de vitória para você. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não vai passar por tribulação. O próprio Jesus nos alertou, no mundo vocês terão aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ter bom ânimo, irmãos, é saber quem está com você, é saber quem te guarda, é saber quem é o teu pastor e nada vai te faltar, é saber aquele que te cura, é saber aquele que está com você todos os dias. Aleluia! Conservar firme a nossa confissão, meu irmão, é você trazer à memória aquele que pode te dar esperança. No versículo 16, lá de Hebreus 4,16, olha o que ele diz. Ele diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma das minhas orações que eu sempre faço todas as manhãs, Pai, obrigado, porque sempre existe uma graça fresca nos sustentando. Há uma graça fresca, meus irmãos, para fazer com que a misericórdia de Deus te ajude. Te ajude. Quando ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, irmãos, tem pessoas que estão se achegando a Deus de forma medrosa. Por quê? Porque tem um histórico de orações não respondidas. Tem pessoas que pararam de orar porque decidiram crer na mentira do diabo, dizendo que Deus não ouve a oração. E Deus ouve a oração. Só precisamos estar obedientes ao quê? Às instruções de Deus. E quando a gente começa a pensar a respeito disso, a gente vamos lá para Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, lugar de delícias, lugar de prazer, lugar de deleite, Deus deu uma ordem ao homem. E ele diz assim, ó, em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Em outras palavras, Deus não simplesmente colocou um homem no meio do mato. Deus colocou o homem no jardim, em algo organizado. Deus não colocou o homem em lugares desorganizados. Deus colocou o homem num lugar organizado. Porque Deus é organizado. Mas quem bagunça é o homem. Só que a ordem de Deus era o quê? Para que o homem fizesse o quê? Cultivar e guardar. É a responsabilidade do homem fazer com que a perseverança se torne ativa. Porque quando a perseverança não é ativa, irmãos, o cultivo falha. O guardar falha. E Deus quer que sejamos perseverantes nessa manhã, irmãos. Para vencer as nossas fraquezas e limitações. E aí, continuando nesse mesmo texto, diz assim, e o Senhor, no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ordem dada é ordem a ser cumprida.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então Deus deu uma ordem ao homem: obedeça essas instruções e tudo vai bem. Quando eu fiz curso para piloto de avião, não sou piloto de avião, mas fiz o curso. E eu lembro que o meu professor de navegação, ele falava desse jeito para mim: segue o manual que você não derruba o avião. Então segue o padrão, segue o manual pelo qual Deus estabeleceu para os homens. O projeto de Deus não foi para que os homens falhassem, pelo contrário, para que os homens fossem um sucesso nessa terra, glorificassem a Deus. Então Deus deu uma ordem para o homem cultivar e guardar. E ele falou: olha, não toca onde você não foi chamado para tocar. Mas se nós formos ver um pouco mais à frente, lá na queda, em Gênesis 3:1, veja comigo, diz assim que, mas a serpente, Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Veja aí, a serpente trazendo o quê? Confusão naquilo que Deus disse. E sem perceber, irmãos, Satanás tem trabalhado no meio da religiosidade para trazer o quê? Confusão a respeito do caráter de Deus. Dizer que Deus que mata, é Deus que coloca enfermidade, é Deus que faz isso, é Deus que faz aquilo. Trazendo o quê? Uma distorção a respeito de Deus. E ele diz assim, olha só, a serpente diz: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí no versículo 4 ele diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Se o próprio Deus falou: não toque, porque se vocês tocarem, vocês vão morrer. Vem a serpente e fala assim: não, vocês não vão morrer. Mais uma vez trazendo o quê? Uma confusão, pintando um quadro parecendo ser verdade. E ele diz: é certo, né? A serpente dizendo: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então percebe, irmãos, que a mulher deu ouvido à serpente. E a gente começa a pensar um pouco sobre isso. Da onde vem, irmãos? Da onde vem os nossos erros? De sugestões do inferno para nos paralisar. O diabo, o pai da mentira, sempre está pronto para adotar aqueles que querem dar ouvido a ele. Eu estava orando e o Senhor falou comigo que o diabo é o pai da mentira e ele está pronto para adotar aqueles que querem dar ouvidos a ele. Satanás, ele nunca vai trabalhar, irmãos, em áreas que você é forte. Ele vai trabalhar em áreas que ele te estudou, que ele me estudou. Ele viu que nós somos fracos. Áreas que estamos sujeitos a falhar. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos andar na palavra. Porque é a palavra, irmãos, que nos fortalece. É a palavra que nos vai colocar em níveis de segurança. E se a gente for pensar um pouco sobre isso, o escritor de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 7, veja comigo, ele diz assim que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce.
quando nós não temos uma vida na palavra, meus irmãos, andamos famintos para satisfazer os desejos da nossa carne. Mas quando andamos na palavra, meus irmãos, quando andamos em linha com a palavra, não há nada deste mundo que vai suprir a nossa vida com Deus. Não há nada. Se a gente for lá para Mateus capítulo 4, no versículo 1 ao 11, nós vamos ver o que? A tentação de Jesus. E quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, a Bíblia diz que Jesus teve fome, uma necessidade humana. Só que Satanás se apresenta a Jesus e fala assim: você está com fome? Então transforma essas pedras em pães. E Jesus combateu ao diabo, combateu a sua necessidade. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Está escrito. Sabe, queridos, quando temos a vida alinhada à palavra, irmãos, nós vamos ter a palavra saltando. A Bíblia diz lá em Romanos, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Para ela estar perto de ti, na tua boca e no teu coração, é preciso você ter o quê? Uma vida de meditação, uma vida de confissões. Quando a Bíblia diz para nós conservarmos firme a nossa confissão, é preciso, sabe o quê? Nós temos uma vida de meditação, uma vida de busca. Uma vida de declaração. Eu costumo dizer, irmãos, que fé ela vem pelo ouvir, mas ela permanece falando. Não adianta eu somente ouvir, mas se eu não confessar, se eu não chamar as coisas que não são como já se fosse, meu irmão, eu não vou ter aquilo que de fato eu desejo. Então eu começo a pensar sobre isso, sobre fraquezas e limitações. Se nós olharmos a nossa vida cristã, irmãos, e se fizermos uma reflexão, desde o dia que você aceitou Jesus até a presente data, e fazer uma reflexão sobre isso, poderíamos estar muito mais longe, sim ou não? Muitas coisas já poderiam ter acontecido em nossas vidas, sim ou não? E por que não acontece? Porque estamos falhando, estamos errando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para fazer com que você entenda, pelo Espírito, que Deus quer te levar a níveis mais altos. Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Mas você precisa o quê? Aprender a obedecer à voz de comando. A palavra ela tem comandos certos para mim e para você. Para vencer fraquezas e limitações, eu preciso estar em linha com a palavra. Quando Jesus provou a humanidade, que é possível viver uma vida sem pecado, é porque de fato o sucesso da vida de Jesus, ele dizia: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Em outras palavras, é você se tornar a palavra andando. Viva a palavra ao ponto de você se tornar a palavra andando. Por onde passar não vai ser o Roberto, vai ser a palavra de Deus andando. Por onde você passar, meus irmãos, coisas podem acontecer. Quando a Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se andarmos na palavra, Deus será conosco, irmãos. Mas se nós andarmos fora da palavra, meus irmãos, não tem como Deus nos abençoar. Eu lembro de uma profecia que Deus falou com o apóstolo Bud. Ele diz: coloca as minhas igrejas e as minhas escolas em linha com a palavra e eu vou abençoar vocês.
Em outras palavras, meus irmãos, se nós colocarmos a nossa vida em linha com a palavra, certamente seremos muito mais abençoados, irmãos. Não tem como Deus te abençoar fora da palavra. Deus não quebra princípios. E se Ele estabeleceu, irmãos, se você quiser me ouvir, você comerá os melhores dessa terra. Muitos querem comer o melhor dessa terra, mas não querem viver a vida na palavra, não querem obedecer ao Senhor, não querem obedecer às instruções. Quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, irmãos, eu começo a ver, antes da queda do homem, quando Deus falou para Adão, olha, você começa a dar nome aos animais. Eu fico pensando, irmãos, que mente brilhosa. Uau, e quando Adão começou a dar nome aos bichos, né? Como diz Cláudio Duarte, ele fala assim, irmãos, quando Adão falou assim, esse bicho aqui vai chamar a vaca. Vaca não tem cara de vaca? Cachorro não tem cara de cachorro? Imagina você olhar para um gato e falar que ele é um cachorro. Aí você falou, endoidou, não é verdade? Mas, irmãos, começa a ver assim, começa a pensar sobre isso. O homem antes da queda, que mente brilhante. Mas, irmãos, nós começamos a pensar sobre isso. Depois da queda, o homem passou a experimentar o que? De limitações. Muito mais de limitações. Mas não era para ser assim. E Jesus mostra, irmãos, que uma vida na palavra, uma vida com Deus, vai fazer com que você ultrapasse limites naturais e te levar a limites espirituais. Lá em Mateus, capítulo de número 14, Mateus 14, do versículo 27 ao 32, veja comigo, Mateus 14, do 27 ao 32, é um episódio muito interessante, que fala a respeito quando Pedro anda sobre as águas. Alguém aqui tem vontade de andar sobre as águas? Eu já fiz algumas piadas sobre isso. Às vezes na piscina tentei correr em cima das águas, o máximo que eu dei foi 1 ou 2 passos. Depois, afundei. Mas sabe, irmãos, que um homem limitado, que permitiu que a palavra regesse a sua vida, mesmo um homem com falha, ele permitiu andar em linha com a palavra e ele andou. Quem era Pedro? Um homem bravo, um homem, deveria ser nordestino, né? E foi morar lá no Oriente Médio lá. Na hora que prenderam Jesus, ele puxou a peixeira e, né? Cortou a orelha do soldado. Mas esse mesmo homem, a Bíblia descreve em Mateus, capítulo 14, versículo 27. Diz assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos dentro do barco. E Jesus fala assim, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Não tenham medo. Mas no versículo 28, olha o que ele diz. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. É muita ousadia, não é não? Porque ele falou, Jesus, se é você mesmo, manda eu ir ter. Porque ele já viu Jesus em cima das águas, coisa que para os olhos humanos parecia ser o quê? Improvável. Mas ele fala, se és tu mesmo, manda eu ir ter com você. Irmãos, eu acho tão tremendo o que Jesus diz no versículo 29. Diz assim, e ele disse, Jesus disse, vem. Esta é uma palavra ousada, vem. Para muitos filhos de Deus, se nós não queremos mais ficar reféns de fraquezas e limitações, ouça isso da parte do Senhor, venha para a palavra, venha para a obediência. Sabe quando você ouve uma palavra da parte de Deus, irmãos, e Ele diz, vem. Está no teu coração, está na tua mente, meu irmão, decidir crer ou não crer, e Pedro decidiu crer. Quando a gente começa a pensar sobre a escolha de Jesus, depois que ele foi tentado, e ele venceu o diabo no deserto, pela palavra, e depois ele faz a escolha dos 12. Jesus escolheu 12 homens improváveis e os tornou homens poderosos dessa terra que mudou a história da humanidade.
E ele pega este mesmo homem com falha. E ele diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Uau! Pode falar o que quiser de Pedro, mas ele andou. Em outras palavras, irmãos, pode falar o que quiser de você. Se você andar na palavra, meu irmão, você viverá dias extraordinários em Deus. Se você decidir andar na palavra, se você decidir andar na ousadia do Espírito, meu irmão, você fará coisas grandiosas em Deus. Ele diz, irmãos, e Pedro foi ter com Jesus. Mas há um grande detalhe, irmãos, que andar na palavra é andar por meio da fé. No versículo 30, olha o que ele diz. Reparando, porém, a força do vento. Veja que os olhos de Pedro deixou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar o quê? Para a realidade. Irmãos, nós não vamos negar as realidades que nos pressionam. Nós não vamos negar as pressões que passamos dia após dia, irmãos. Mas o que devemos fazer é olhar para a palavra. Não tire os olhos da palavra. Não tire os seus olhos da palavra. Mas Pedro, o que ele fez? Mais que ele andou, ele disse que ele reparando, porém na força do vento. Quando os meus olhos, quando a minha visão deixa de olhar para o Criador e olha para situações adversas, o resultado é naufrágio. E Deus não quer que nós naufraguemos na fé. A Bíblia fala que nos últimos dias, muitos iriam naufragar na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Mas nós não queremos viver isso, irmãos. A Bíblia diz, reparando porém na força do vento, teve medo. Medo é uma atitude, irmãos, da alma. Quando ela é pressionada, quando ela sofre a pressão. Lembra do mesmo Pedro, que quando se deparou, quando Jesus foi preso, e foram questionar se ele era um dos tais. O que Pedro fez? Ele negou. Não sou deles, você está me confundindo. Meu irmão, quando alguém te perguntar se você é crente, se você de fato é filho de Deus, o que você vai dizer? Todos os dias somos levados ao matadouro, diz lá em Hebreus. Quem nós somos? Como somos? O que estamos vivendo? A Bíblia diz, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Sabe, medo é uma das atitudes, irmãos, que tem minado muitos crentes. Medo do quê? Sabe quando aquele relatório que você passa no médico, o médico fala assim, você está com a doença, você está com um problema. Qual é o teu comportamento? A primeira coisa que a gente já pensa é o quê? Em morrer. Já se vê num caixão. Vou deixar minha família, não vou estar mais aqui. Meu irmão, se levante em fé, se levante em ousadia. Vença as suas limitações, vença as suas fraquezas, vença, meu irmão. A Bíblia diz lá em Romanos, irmãos, que a gente passar por muitas pressões. Lá no final do capítulo 8 de Romanos, ele fala abatidos, mas não angustiados, e assim vai, e fala um relatório de muitas coisas. Mas ele diz no finalzinho, ele fala assim, mas em todas estas coisas, vós sois mais que vencedores. Deus já te vê você numa posição de sucesso. Você só precisa se ver como Deus te vê. Troque o teu nível de visão. Troque os teus olhos, troque os teus óculos espirituais. Enxerga como Deus te enxerga, meu irmão. Se veja como Deus está te vendo. Deus já sabe o fim. Nesse livro acima, ele fala muito a respeito sobre ressurreição. E às vezes nós comparamos dois tipos de ressurreição. A ressurreição de Jesus, que ele ressuscitou. E a ressurreição do grande dia, do arrebatamento, onde os mortos ressuscitarão.
e subirão com Cristo nas alturas. E eu pergunto, irmãos, por que não viver a ressurreição hoje? Por que não viver uma ressurreição hoje, meu irmão? A ressurreição, sabe, irmãos, de você sair daquela zona de conforto, sair daquela zona de paralisação, irmãos, e se levantar em fé. Se levante em fé, se levante em ousadia, se levante em intrepidez. O que tem nos parado, meus irmãos? O que tem nos parado? O que tem nos consumido? É tempo, irmãos, de nós nos levantarmos, vencer as nossas limitações. Sabe, nesse livro acima, eu achei tão interessante que o autor diz assim: o que difere o cristianismo de todas as outras religiões é que o Cristo ressuscitou. Eles podem fazer a comparação: nós temos um templo, nós também temos. Nosso Deus faz isso, o nosso Deus também faz. Nosso Deus faz isso. Mas em todas as religiões, elas nunca vão poder dizer que o nosso Cristo ressuscitou. Em outras palavras, meu irmão, a tua vida cristã não acaba hoje, começa hoje. Se você decidir andar na palavra, se você decidir andar na ousadia do Espírito. Deus quer nos levar a níveis maiores. A níveis maiores. Há uma potência dentro de você, meu irmão. Há um poder sobrenatural dentro de você que vai te colocar você em velocidade. Esse mesmo Pedro que andou sobre as águas, esse mesmo Pedro que negou a Jesus, é o mesmo Pedro que lá no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Jesus ressuscitou, Jesus falou assim, ide e chamai os discípulos. E a Pedro, o mesmo Deus que ressuscitou, ele falou, ide, chamai os discípulos, avisa os discípulos e a Pedro, que eu vou estar com eles. Por quê? Porque Jesus não desistiu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não desistiu de você. Te ajude a te ajudar. Te ajude. As suas fraquezas não é um motivo para você ficar parado. Já viu aquele tipo de pessoa que ela congrega, mas ela não abre mão dos vícios, da bebida, da pornografia, da mentira, e acha que tudo isso é normal, porque fala, não, é fraqueza da minha carne, é fraqueza da minha alma. Ei, meu irmão, Deus quer te libertar, permita que Ele te liberte, permita que Ele faça, que Ele cumpra o que de fato Ele já cumpriu na cruz do Calvário, Ele já cumpriu, Ele já pagou o preço. Você só tem que deixar as coisas acontecerem. Permita que Ele faça isso. Veja comigo esse outro texto, eu quero finalizar com isso. Lá em Hebreus, capítulo de número 2, no versículo 16. Hebreus 2, 16, ele diz assim: pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a quem? A descendência de Abraão. Abraão era chamado como o pai dos da fé. Tem gente de fé aqui? São descendentes de Abraão. Então ele socorre os da descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Obrigado, Jesus. Ele é poderoso para te socorrer você na sua fraqueza. Ele é poderoso para te socorrer você nas suas limitações. Quais são as áreas da sua vida, meu irmão?
A pergunta que eu deixo nessa manhã: quais são as áreas da sua vida que está te limitando? Eu não consigo. Sabe o falar negativo? Outro livro que eu posso indicar, Não Fale Negativo, do apóstolo Bud. Você pode mudar a sua perspectiva, pode mudar a tua forma de confessar, pode mudar a tua forma de falar. Porque quando eu mudo a minha forma de falar, meu irmão, eu mudo também a minha forma de viver. Tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás. E ele dizia mais ou menos assim: aqueles que dizem que não conseguem fazer, devem sair da frente daqueles que estão prontos para fazer. Aqueles que dizem que não conseguem fazer, devem sair da frente daqueles que dizem: eu estou pronto para fazer. Porque nós não fazemos da nossa força, nós não fazemos no nosso braço. Nós não somos o cara da vez, nós não somos o último biscoito do pacote, na verdade. Somos daqueles, irmãos, que obedecem a Deus, andam em linha com a palavra, e ela vai nos garantir posições de sucesso. O mundo está à procura, sabe o quê? De pessoas de referenciais. Hoje, nos últimos dias, a gente tem visto muito isso, as pessoas estão buscando seguidores, buscando, sabe assim, querem ser aceitas. Eu tenho tantos milhões, eu tenho tantos mil de seguidores, eu tenho pessoas que fazem isso, pessoas que fazem aquilo. Mas, irmãos, do que adianta ter muitos seguidores aqui e o céu não seguir você? Deixa o céu te seguir, ou siga o céu, siga a palavra. Seja aquele que vai fazer a diferença, seja aquele que vai fazer diferença onde Deus te colocar. Pode subir, louvor. Já estamos encerrando. Ele pode socorrer, meu irmão. Essa é uma manhã de socorro. Socorro da parte do Senhor. Essa é uma manhã de socorro da parte do Senhor. Para você olhar para as suas fraquezas, para você olhar para as suas limitações. É como se nessa manhã o Senhor pegasse no seu colarinho e falava assim: olha, você pode. Você consegue superar isso. Você consegue. Sabe o que é isso? Eu não sei você, meu. Deus não quer apenas, sabe, colocar a mão na sua cabeça e falar: não, tá tudo bem, fica calmo, tá tudo certo. Nessa manhã, Deus quer pegar no seu colarinho e falar assim para você: ei, você pode superar isso. Fizeram isso comigo lá no passado. Você vai dizer assim: ó, você pode superar isso. Você pode vencer. Você pode avançar. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos, Pai, render graças ao Senhor, Pai, reconhecer que o Senhor pode fazer infinitamente mais na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, áreas dos quais, Pai, limitar os meus irmãos, fraquezas que os meus irmãos não têm conseguido vencer. Pai, eu oro, Deus, para que a força do alto, poder do alto, o Senhor dando sabedoria, graça, saber que o Senhor é aquele, Pai, que pode ajudar a cada um dos teus filhos a vencer suas fraquezas, suas limitações, e saber que somente a tua palavra pode os direcionar, Pai, a caminhos de triunfo, a caminhos de vitória. Eu oro, Deus, para que o teu Espírito Santo revele aos teus filhos, Pai, o como viver, como agir sobre toda e qualquer situação. Não ser reféns do medo, não ser reféns de depressões, não ser reféns de angústia, não ser refém, Pai, de situações que têm paralisado. Mas eu oro, Deus, para que os teus filhos se levantem na ousadia do Espírito, sendo ousados e intrépidos em todas as áreas. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo revele aos teus filhos, Pai, quais áreas precisam ser mudadas, transformadas. Em nome de Jesus.
para que possamos, Senhor Deus, ser um exemplo da tua vida, Pai. Saber que Jesus, aquele que compadece, é aquele que nos ajudará a vencer todas as limitações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática da palavra. Em nome de Jesus.